Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Dando prosseguimento às evidências, agora trato do fluxo de transmissão. Que tipo de quadro podemos esperar encontrar nas testemunhas sobreviventes, pressupondo que a história da transmissão do texto do Novo Testamento foi predominantemente normal? Podemos esperar um largo espectro de cópias, apresentando pequenas diferenças devido a erros no processo de copiar, mas todas refletindo uma tradição comum. A existência simultânea de transmissão anormal nos primeiros séculos resultaria num punhado de cópias singulares salpicadas fora daquela corrente principal. O quadro teria aparência semelhante à figura A. Os manuscritos dentro dos cones representam a transmissão normal. À esquerda estão alguns possíveis representantes do que poderíamos caracterizar como transmissão irresponsável do texto. Os copistas produziram cópias defeituosas por incompetência ou descuido, mas não fizeram alterações propositadas. À direita estão alguns possíveis representantes do que poderíamos caracterizar como a transmissão fabricada do texto. Os copistas fizeram alterações propositadas no texto, quaisquer que tenham sido as razões, produzindo cópias falsificadas, não cópias verdadeiras. Estou bem ciente que os manuscritos distribuídos na figura acima contêm tanto erros de descuido como erros deliberados, em proporções diferentes. O 7Q 5, 4 e 8 e o papiro 52, 64 e 67 são fragmentos pequenos demais para permitir a classificação de seus erros como deliberados em vez de descuidos. De sorte que uma classificação como esta não deixa de ser relativa e apresenta um quadro um pouco distorcido. Mesmo assim, eu insisto em que ignorância, descuido, intromissão e malícia todos deixaram marcas na transmissão do texto do Novo Testamento e devemos levá-los em conta em qualquer tentativa de reconstruir a história dessa transmissão. Agora, os que entendem do assunto um pouco vão estranhar que eu coloquei o Codex W no ano 200, quando geralmente o pessoal coloca no 400 e tal. É o seguinte, a história do lugar onde o Codex foi encontrado sugere que teria sido copiado antes do ano 200, o que colocaria o texto bizantino dentro do segundo século, já que ele demonstra influência bizantina. Mas por que eu digo isso? É que o Codex foi encontrado nas ruínas de um lugarejo que foi abandonado no ano 200, porque a água secou, acabou a água do lugar. Mas esse lugar fica bem longe, fica no meio de um deserto, uma área difícil de acesso. Então é muito improvável que alguém tenha ido lá depois que a coisa foi abandonada. Por isso que eu digo que necessariamente, se o lugar foi abandonado em 200, a cópia foi feita antes. Voltando então à figura, como a figura sugere, eu sustento que a campanha de Diocleciano teve um efeito purificador sobre o fluxo da transmissão. Para suportar tortura antes de entregar o seu manuscrito, alguém teria que ser crente comprometido, o tipo de pessoa que quereria boas cópias das Escrituras. Assim, é provável que eram os manuscritos mais contaminados, em geral, que foram destruídos, deixando os manuscritos mais puros para reabastecer a terra. A seta dentro dos cones representa a família 35, que entendo representar o âmago da transmissão. Um outro elemento deve ser considerado. Uma vez que a campanha de Diocleciano, como registrada na história, foi mais intensiva e eficiente na região bizantina,
a vantagem numérica do tipo de texto bizantino sobre os assim ditos ocidental e alexandrino teria sido reduzida a vantagem, dando a estes a oportunidade de avançar quanto ao cômputo global. Mas não aconteceu assim. De modo geral, a Igreja recusou-se a propagar essas formas do texto grego. O que encontramos ao consultar as testemunhas é exatamente tal quadro. Temos o texto majoritário, como o Curtalando o chamou, ou então o texto tradicional, como João Bergen o chamou, dominando o fluxo da transmissão, com umas poucas testemunhas individualmente seguindo seus caminhos peculiares. No capítulo 4 de meu livro, The Identity of the New Testament Text, número 4, demonstro que a noção de tipos de texto e recensões, como definida e usada por Hort e seus seguidores, é uma questão gratuita. A ideia de fluxos do erudito Epp não é nada melhor. Só existe uma correnteza, na verdade é um rio, com vários remansos pequenos pelas suas margens. Ao dizer que o texto majoritário domina o fluxo, isto significa que se representa em cerca de 95% dos manuscritos. Agora eu vou parar aqui para fazer um esclarecimento. Embora eu tenha usado por necessidade o termo tipo de texto em alguns dos meus escritos, eu vejo o texto majoritário como sendo muito mais amplo. É uma tradição textual, que pode ser dita incluir vários tipos de texto parecidos, tais como, por exemplo, K.A., K.I. e K.L. do erudito Van Soden. Quero enfatizar novamente que é apenas concordância em erros que determina relacionamentos genealógicos. Eu vou repetir isso. É meramente concordância em erros que determina relacionamentos genealógicos. Segue-se que os conceitos de genealogia e tipo de texto são irrelevantes com referência a leituras originais. Eles são úteis, essas ideias, quando apropriadamente empregados, somente para identificar leituras espúrias. Bem, com uma exceção. Se há uma família que muito aproximadamente reflete o texto original, o perfil dela, o mosaico de leituras, irá distingui-la das outras famílias, mas a maioria daquelas leituras não será de erros. As variantes concorrentes, sim, serão. Voltando então agora aos 95%, tal afirmação não é completamente satisfatória porque não dá margem para a mistura ou as afinidades vagantes encontradas dentro de manuscritos individuais. Uma maneira melhor, embora mais trabalhosa, de descrever a situação seria algo mais ou menos assim. 100% dos manuscritos gregos concordam quanto a, digamos, 50% do texto. Estou falando do Novo Testamento, você sabe. 99% dos manuscritos concordam quanto a outros 40% do texto. Mais de 95% dos manuscritos concordam quanto a outros 4% do texto. Mais de 90% dos manuscritos concordam quanto a outros 2% do texto. Até aqui temos 96%, tá? 90% ou mais. Mais de 80% concordam quanto a outros 2% do texto. Somente para 2% do texto temos menos que 80% dos manuscritos concordando. E um número desproporcional desses casos ocorre no Apocalipse. Abre parênteses. Não me preocupo em defender a precisão dos números usados acima. São meros palpites, mas creio que representam uma aproximação razoável da realidade. Fecha parênteses. Prosseguindo, e os componentes do grupo dissidente variam de leitura para leitura. Contudo,
Com a ressalva acima, podemos razoavelmente dizer que até 95% dos manuscritos conhecidos pertencem à tradição textual majoritária. Não vejo como explicar a predominância de 95% ou mesmo 90%, a não ser que esse texto seja procedente dos autógrafos. O erudito Hort viu o problema e inventou uma revisão. O erudito Harry Sturz parece não ter visto o problema. Ele demonstra que o tipo de texto bizantino é primitivo e independente dos tipos de texto assim ditos ocidental e alexandrino, e como o erudito Van Soden quer tratá-los como três testemunhas iguais. Mas, se os três tipos de texto fossem iguais, como poderia o tipo bizantino obter um predomínio de 90% a 95%? De passagem, só para constar, um texto produzido por seguir dois dos tipos de texto contra o terceiro, em qualquer combinação, moveria o texto da Sociedade Bíblica Unida 80% da distância em direção ao texto majoritário. De sorte que alguém que faz isso vai melhorar o texto consideravelmente. Prosseguindo, o argumento baseado em probabilidade estatística desculpem, entra aqui com bastante força. Não somente os manuscritos nos apresentam uma forma de texto gozando de uma maioria de 95%, mas os outros 5% não representam um único tipo de texto concorrente. Os manuscritos da minoria discordam entre si tanto, ou ainda mais, do que o fazem com a maioria. É uma raridade dois deles concordarem tanto quanto Papiro 75 e Codex B o fazem. Eu vou parar aqui para dizer uma coisa que a academia não vai te dizer. O Papiro 75, se a memória me serve, tem partes de Lucas e João, mas onde o 75 existe com Codex B, eles concordam 78%, às vezes. Isso é a melhor coisa na família alexandrina. Ninguém mais chega a 78%. Mas para o texto bizantino, isso seria fora do campo. Qualquer coisa abaixo de 90% seria desprezível, fossem manuscritos do tipo bizantino. Agora, atenção. Quando o Papiro 75 e o Codex B discordam, ou um ou outro sempre concorda com o texto bizantino. Sempre. E numa proporção mais ou menos igual. O que significa que, fatalmente, o texto bizantino existia antes deles. O Papiro 75, normalmente datado ao ano 220, mais ou menos. Prosseguindo, então. Não estamos, portanto, julgando entre duas formas de texto, uma representando 95% dos manuscritos e outra 5%. Antes, temos que julgar entre 95% e uma fração de 1%, comparando, por exemplo, o texto majoritário com a forma de texto Papiro 75, Codex B. Mas vamos ver um caso específico. Na primeira a Timóteo, capítulo 3 e verso 16, uns 600 manuscritos gregos, além dos lecionários, trazem Deus, enquanto somente 9 trazem alguma coisa diferente. Desses 9, 3 têm leituras particulares e 6 concordam em ler quem? De sorte que temos que decidir entre 98,5% e 1%. 98,5% trazem Deus e 1% traz quem? Ora, é difícil imaginar qualquer combinação de circunstâncias na história da transmissão do texto
possivelmente suficiente para produzir a cataclísmica virada de cabeça para baixo na probabilidade estatística necessária para afirmar que quem seja a leitura original. É meramente impossível, de fato. Realmente, parece que os eruditos que rejeitam o texto majoritário enfrentam um problema sério. Como ele se explica se não reflete o original? A ideia de uma revisão luciânica proposta por Hort já foi abandonada pela maioria dos estudiosos pela falta total de evidência histórica. Não tem um pingo de evidência. Os ecleticistas nem estão tentando explicar o texto majoritário. E a tese de um processo não tem sido articulada em detalhe suficiente para permitir uma refutação, mas parece ser contraditada frontalmente pelo argumento da probabilidade estatística. Como poderia qualquer quantidade de processo transpor o abismo entre Codex B, ou ALA, e o texto recebido, por exemplo? Mas existe um problema ainda mais básico com essa tese de processo. Hort percebeu clara e corretamente que o texto majoritário tem que ter um protótipo comum. Lembre-se que o método genealógico de Hort se baseava em comunidade de erro. Partindo da hipótese que o texto majoritário seja uma forma de texto posterior e inferior, a grande massa de leituras comuns que o distingue dos tipos de texto assim chamados oriental e alexandrino devem ser erros, que é exatamente o que Hort alegava. E tamanha concordância em erro teria que ter uma fonte comum. A tese de processo é totalmente incapaz de explicar tal concordância em erro. Partindo dessa hipótese que você sabe, eu rejeito contundentemente. Então, Hort percebeu a necessidade de uma fonte comum e alegou uma revisão luciânica. Eruditos hoje em dia geralmente reconhecem que o tipo de texto bizantino deve ter originado dentro do segundo século, pelo menos. Mas que possibilidade teria o documento original bizantino, quer dizer, o arquétipo, na hipótese, de galgar aceitação quando ainda era possível apelar aos autógrafos? Isso pressupondo que o bizantino não representa o original. Sinceramente, só existe uma explicação razoável para o texto majoritário que tenha sido apresentada até aqui, até hoje. Ele é o resultado de um processo de transmissão essencialmente normal. E a fonte comum para sua concordância é os autógrafos. Ao longo dos séculos de copiar, o texto original sempre tem sido refletido com elevado grau de precisão na transmissão dos manuscritos como um todo. A história do texto apresentada nesta parte não só explica bem o texto majoritário, como também explica a minoria de manuscritos incoerentes. Estes são resquícios da transmissão anormal do texto, refletindo antigas formas aberrantes. Atenção! É uma dependência em tais formas aberrantes que distingue as edições contemporâneas, chamadas críticas de fato ecléticas do Novo Testamento em grego, e as traduções modernas nelas baseadas. No próximo vídeo, tratarei da evidência real. Até aí.